Aleluias! Glórias, glórias, glórias a Deus! Santo, 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 santo é o Deus de Israel. Santo, 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 és o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Amém, povo de Deus. Amém. Que seja glorificado e exaltado o nome do Senhor na planta da terra. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo venha alcançar cada um de vocês nessa manhã, nesse mês de dezembro, no princípio do ano de 2022 e assim sucessivamente, todos os outros anos que Deus vos conceder e conceder a mim também. Amém? Vamos buscar, porque sem profecia a igreja se corrompe. Vamos buscar que sem a alimentação diária da palavra de Deus, o servo fica fraco, ele pode cair, e se ele cair, aí virá repentinamente a ruína da tua casa. Amém? Glórias a Deus. Pela madrugada, Deus, ele me tocou grandemente e eu pulei da cama, porque quando Deus fala comigo, posso não ouvir o ímpio, transgressor, os inimigos, ninguém. Mas quando Deus me incomoda, quando Deus me toca, pode ser a hora que for, eu pulo da minha cama e vou atender as ordenanças de Deus. Amém? E Deus me tocou e disse, vai buscar, vai na palavra. E quando eu chamei a palavra de Deus para dentro do meu coração, aí Deus me deu essa palavra aqui. Davi escolhe o castigo. Amém? Glórias a Deus. Todos somos sabedores que Davi, filho de Jessé, foi o rei de Israel, sucessor do rei Saul. Porém, antes de Davi se transformar, ser ungido, ou seja, ser ungido a rei, antes de Davi ser ungido a rei, ele foi conhecido, considerado e nomeado pelo próprio Deus, homem segundo o coração de Deus. Davi tinha matado o urso, matado o lobo, Davi tinha matado o leão, Davi derrubou o gigante. Então Davi foi um homem muito conhecido na terra de Israel, pela sua ousadia de espírito, pela sua fé e por ele, primeiramente, conhecer que Deus era o Todo-Poderoso e era o seu Criador. Davi implantou na mente dos israelitas, do povo santo, o povo de Deus, o povo de Israel, que Deus era o Deus de Israel. E acima de Deus não haveria outro. Amém? Só que após Davi, ele matar o gigante, após Davi ver que o seu amigo Jonathan e Saul, o seu antigo rei e rival, foi morto, ele deixou o poder, a soberba entrar no seu coração e o poder subir para a cabeça, e ele colocou os pés entre os braços, como diz o ditado, e terminou fazendo situações que veio desagradar não ao povo de Israel, mas sim ao dono de Israel. Israel, terra santa, terra eleita, terra de Deus. Então Davi, ele veio entristecer grandemente o coração de Deus. Como e quando? Quando ele resolveu adulterar com Betseba. Quando ele resolveu mandar o humilde servo Urias para a batalha como linha de frente, sabendo que o mesmo morreria na batalha. Então, quando Davi tomou aquela atitude impura, errônea, uma atitude de bandido, ele tomou uma atitude de bandido, covarde. Quando ele tomou aquela atitude, aquela decisão para a vida dele, ele sabendo que era o rei de Israel, acima dele só Deus no céu, ele pecou grandemente, mandou o amigo foi morto na batalha. E após o amigo ser morto naquela batalha, o que Deus fez? Pesou grandemente a mão
sobre a casa de Davi, sobre os filhos de Davi, sobre a saúde de Davi, sobre a conduta de servo escolhido. Deus, ele momentaneamente se apartou de Davi, mas como Deus o tinha escolhido, como Deus tinha levantado ele para reinar naquela terra que vivia em desgraceira, em discórdia e fazendo tudo o que não agradava a Deus, Deus resolveu levantar o mesmo. E em alguma ocasião Deus afastou as suas misericórdias de Davi pelo erro, pela escolha, pela rebeldia do coração maligno, coração mau, pois a palavra de Deus fala claramente: o homem é má, de geração em geração o homem ele é má. Amém? Para não ficar só nas minhas palavras, vamos buscar na palavra santa. Davi escolhe o castigo. Amém? Tudo isso desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: muito pequei em fazer tal coisa. Porém agora peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi. Gade, sétimo filho de Jacó. Amém? Homem que Davi o tinha como vidente, pois o mesmo tinha visões proféticas. Então, o Senhor falou e o vidente foi levar a mensagem para o rei. Vai e dize, fala a Davi, assim diz o Senhor: 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas, para que te faça, para que eu, o Senhor teu Deus, venha te fazer. Veio, pois, Gade a Davi e disse: assim diz o Senhor, escolhe o que queres, ou 3 anos de fome em todo Israel. Certamente 3 anos de fome mataria muita pessoa. Ou por 3 meses seja consumido diante dos teus adversários. Tanto Davi como todo Israel seria consumido em 3 meses. Pela escolha que ele fizesse, Deus ia agir conforme a sua escolha na vida dele. Diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra e o anjo do Senhor causem destruição em todos os teus territórios de Israel. Vendo que a palavra especifica e deixa claro, não só para Davi veria aquela praga, aquela escolha que ele fizesse, mas sim contra ele, que era o rei da tribo, da cidade de Israel, dos israelitas, como também para todo Israel. Ele escolheu, mas não ia ficar simplesmente sobre ele aquela escolha, aquela maldição vinda da parte de Deus. Viria para todo o seu povo. A peste na terra e o anjo do Senhor cause destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois agora que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias. Mas nas mãos dos homens não caia eu. Amém, povo de Deus? Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Enviou Deus um anjo a Jerusalém para destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal, e disse ao anjo destruidor: basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Orna, o Jebuseu. Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão.
estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciões cobertos de pano de saco se prostraram com o seu rosto em terra. Disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo, eu é que pequei, eu é que fiz muito mal, porém estas ovelhas que fizeram. Amém, povo de Deus? Só até aí. Mais uma vez, Davi, sabendo que ele era errante, falho e pecador, quando ele viu a mão de Deus pesando contra aquele povo, quando ele viu as pestilências, as pragas cegar contra aquele povo, Davi disse: não foi eu, Deus, que pequei? Foi eu que pequei. Eu não disse ao Senhor que preferia ficar na tua mão, de que ser entregue na mão dos inimigos, na mão da doença ou da fome, da pestilência? Por que o Senhor está fazendo isso com esse povo que não tem nada a ver com o meu erro, com as minhas escolhas? Que seja feita conforme a tua vontade, mas contudo que a tua mão venha pesar sobre a minha vida. Mas essas tuas ovelhas não tem nada a ver com a escolha que eu resolvi fazer. Amém, povo de Deus? Deus perguntou a Davi, a intermédio do vidente, ou seja, um profeta, vai lá e eu estou dizendo para você dizer a ele, pergunta para ele o que ele quer dentre essas três coisas. Que eu envie a fome, que eu lance ele na mão dos inimigos, ou que ele caia na minha mão. Davi respondeu e disse: eis que eu aceito cair na mão do Senhor, pois sei que grandíssimas são as suas misericórdias. De certo, as misericórdias do Senhor são grandíssimas, grandiosamente, e mais e melhor, ela se renova a cada manhã. Deus, ele veio para aquele que tem um coração quebrantado, errou, pecou, tem o desejo de arrependimento no coração. Arrependei-vos e convertei-vos para que vivam. Então Davi, conhecendo muito bem qual que era, quem que era o seu pai, quem que era o seu criador, quem te escolheu na planta da terra, ele disse: eis que eu quero ficar na mão do Senhor. Amém, povo de Deus? Mas muitas das vezes cair na mão do Deus, o Todo-Poderoso, o Deus vivo, não é tão simples como o ser humano acredita que seja. Essa passagem ela vem me tocando desde quando eu estava preso, que eu me converti, tive um encontro verdadeiro com Jesus, e essa palavra me tocava. Que queres que te faça? Queres cair na mão dos inimigos, das desgraceiras da terra, ou quer que eu te aperte? Eu preferi ser apertado pelo Senhor, mas eu não sabia que o aperto de Jesus, o aperto de Jeová, o aperto de Deus era tão dolorido como o ser humano que não conhece o Deus vivo nem pode imaginar. Muitas pessoas vê Deus bonzinho. Deus é bonzinho, mas é indomável. Deus é bom, justo, correto. Por ele ser bom, justo e correto, as pessoas pensam que de Deus só vai vir as flores. Não, tem um louvor que diz: porque pregastes a rosa e esqueceste os espinhos. Quando vem as provações, o cristão deixa o caminho. Por isso que tem muitos irmãos que eles começam até bem na presença de Deus, mas quando o aperto de Jesus, as provas chegam, ele resolve se afastar e termina perdendo até a vida e a salvação, porque não suportou. Porque pregaste as rosas e não mostraste os espinhos. Quando vierem as provas, o cristão deixa o caminho. Ei, andar com Jesus tem as rosas, tem as flores, mas também tem os espinhos machuca. O apóstolo Paulo dizia claramente: Senhor, arrancai esse espinho da minha carne que está me machucando. Jesus disse para ele: apenas a minha graça te basta. Amém, povo de Deus? Então, quando eu decidi escolher, pedir a Deus para ele me colocar debaixo do castigo dele, me amassa, Jesus, toca em mim, pega eu, mas não deixa eu cair na mão do fariseu nem do filisteu, não deixa com que eu venha cair na mão dos meus inimigos, porque eu sei que os inimigos, ele é terrível, e o Senhor é bondoso, o Senhor é do bem.
Por mais que o Senhor aperte, 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 vai chegar uma época que o Senhor vai folgar e vai abençoar. Semelhantemente Davi. Semelhantemente Davi fez, eu fiz ainda na prisão. E eu estou colhendo o que eu pedi para Deus fazer comigo. Prefiro estar debaixo do aperto da tua mão, Deus. Mas não permita com que eu venha cair diante das pestes, das pragas. E nem permita com que eu venha cair na mão dos inimigos, porque eu sei como o inimigo é. O inimigo amassa, humilha, mata e arranca a salvação. Deus, ele amassa e aperta. Aperta o barro, joga o barro no chão, joga o vaso no chão, quebra ele, refaz, quebra, refaz, quebra, refaz, lapida, até preparar o barro, até preparar um vaso novo de honra. Então foi isso que eu pedi a Deus. Me permite, Senhor, da minha pessoa estar debaixo da tua onipotente mão, tanto para o bem como para o mal, e eu venho colhendo o que eu escolhi. Ah, Deus é bom, Deus é bom. O servo chegou para Jesus e disse: Senhor, o que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus disse: vende tudo o que tu tens e divide com os pobres. Ele sabia que ele era muito rico, que ele disse: ah, não vou fazer isso. E assim ele não fez, não vendeu. Servo bom, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu para ele e disse: bom. Por que, jovem, me chamaste de bom? Não há um só bom, a não ser o Senhor nosso Deus. Amém? Então Deus é bom, as misericórdias dele se renovam a cada manhã, mas o pecado com que pecamos entristeceu o coração de Deus. E Deus é Deus justo, passivo, compassivo, bondoso e indomável. Ele não tira, ele não deixa o inocente passar por culpado, nem o culpado passar por inocente. Vai estar debaixo da mão de Deus, da onipotente mão de Deus, vai, mas vai pagar pelos erros. É fato, vai pagar pelos erros, e eu estou pagando pelos meus. Só sabe Deus o que eu estou passando. Repare, se eu tivesse na carne, se eu tivesse no submundo do crime lá atrás, eu já tinha feito lambança. Mas eu sei que é prova, eu sei. Se Davi, que foi o rei de Israel, Deus permitiu com que os filhos dele, filho pegasse a filha a pulso, outro filho matou um outro filho dele, outro filho dele se rebelou contra ele, mesmo sabendo que ele era o rei, tentou matar ele, botou ele para fugir, ele teve que viver escondido do próprio filho. Então quando Davi fez a sua escolha de ficar debaixo da mão de Deus, ele sabia que coisa terrível poderia acontecer com ele, mas contudo estava vindo da parte de Deus. Então, semelhantemente, a gente tem que se espelhar na história de Davi e saber que quando a gente resolve escolher ficar debaixo da onipotente mão de Deus, Deus vai te guardar, vai te proteger, te livrar, mas contudo, a mão dele vai pesar, e o peso da mão de Deus tremendamente pesada. Eu posso dizer, diversas pessoas aí dizem que é inimigo meu, diversas. Tenho nenhum inimigo eu, meu inimigo é Satanás. A minha luta não é contra carne nem sangue, é contra as hostes espirituais do mal nas religiões celestes, contra os principados e as potestades, no caso contra Satanás e seus anjos. Meus inimigos são eles. Andei terrorizando várias localidades, aí Aracaju, Lagarto, Itabaiana, botei meu pânico também, nas minhas épocas de atribulado aí, né? Juntando essas três localidades, a Lagarto e Itabaiana, os dois maiores municípios do estado, e Aracaju, a capital. Onde eu habitei nesse local aí, desde meus 13 anos de idade, habitei não, rodei para cima e para baixo, só habitei em Lagarto e Aracaju, mas Itabaiana rodava tudo. E aí, sabe o que aconteceu? Juntando essas três localidades, onde eu venho rodando desde meus 13 anos de idade, eu não tenho tanto inimigo como eu tenho na região de Matatas e Água Fria. Tem pessoa que eu nunca fiz mal, é meu inimigo.
Tem pessoa que eu nunca ia atravessado, é meu inimigo. Os que não diz que vai invadir minha casa para me matar dentro de casa, diz que se me pegar de madrugada, estoura minha cara de bala. O que não diz que vai estourar minha cara de bala, vive praguejando para voltar para cadeia todo dia. São meus inimigos sem eu fazer mal a eles. Como a pessoa pode se rebelar, se levantar contra o inimigo de uma pessoa que a pessoa nunca fez mal? 4 anos que eu moro numa localidade. 4. Nunca roubei. Nunca tentei matar ninguém. Nunca pratiquei nenhum tipo de crime. A minha é só ajudar. Se eu ver que está precisando de ajuda, eu vou e ajudo. Pode ser drogado, cachaceiro. Pode ser pessoas que não tenham condições financeiras de se alimentar. Se eu puder pedir para poder ajudar essa pessoa, eu vou e peço e ajudo. Eu posso dizer que eu sou imitador de Cristo. Mas a própria palavra fala claramente. Se a mim me perseguiram, pode se preparar, vai perseguir vocês também. Então eu ando no contexto da palavra. Como é que a pessoa pode se levantar como inimigo de uma pessoa que nunca te fez mal? Tem pessoa que eu nem conheço, diz que é meu inimigo. Tem pessoa que passa por mim, quando passa por mim, incha que nem aquele baiacu, peixe de praia, aqueles peixes que não é comestível, que não presta pra nada. Passa e incha. Vai se converter, Satanás. Tem um pacto com o demônio não, o negócio é andar segundo as escrituras de Deus, as escrituras santas. Serdes imitadores de Cristo. Assim como eu fui imitador de Cristo, as palavras de Paulo. E é o que eu resolvi fazer. Deixei o crime, deixei o pecado, deixei as más conversações, deixei o alcoolismo, deixei os cabaré, deixei tudo em partes, porque todas essas localidades que eu um dia deixei de adentrar para poder usufruir da morte que ali tinha para oferecer, hoje eu vou para poder levar a palavra de vida. No clacoleiro, na prostituição, nos bares, nas feiras, em toda a localidade. Então como é que o inimigo vai se agradar em ver que eu estava caminhando a passos largos para a morte e hoje eu ando tentando lutar para poder tirar a pessoa da morte? Eu sei, a minha escolha que eu fiz, prefiro ficar na tua mão, Jeová. Prefiro que o Senhor faça o que o Senhor quiser fazer de mim, mas não permita que eu venha cair na mão do inimigo. Eu sei que o inimigo ele é sagaz, é mau, e além dele me matar, ele vai me jogar no inferno lá. Eu posso perder minha salvação. E o Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode permitir eu ser morto, contudo me jogar no inferno ou me levar para o paraíso. O Senhor é o Deus compassivo, bondoso, que se o Senhor quiser permitir com que eu tenha vivido a vida toda em miséria, em caos, em perseguição, e depois quiser fazer uma reviravolta na minha vida e me fazer sentar entre os príncipes da planta da terra, faz também. Se quiser fazer eu ser uma pessoa próspera um dia para poder ajudar diversas pessoas, o Senhor faz também. Então prefiro ficar na tua mão, Jesus. Prefiro ficar na tua mão, Jeová. Então foi essa a escolha de Davi. A mesma escolha que Davi fez foi a mesma que eu fiz. Prefiro estar na mão do meu Deus. Prefiro andar debaixo da onipotente mão dele. Tanto no bem quanto no mal. Tanto nas bênçãos como nos castigos. E foi isso que eu resolvi fazer. Então Davi escolheu ficar na mão de Deus. E Deus pesou grandemente a mão sobre Davi. O filho de Davi abusou da própria irmã. O irmão abusou da irmã. O outro irmão já quis o matar. Teve que fugir um para uma terra, outro para outra. Outro já matou o outro. O outro já perseguiu Davi, quase mata. Davi teve que fugir, se esconder. Então foi isso que ele escolheu, ficar debaixo da mão de Deus. Isso foi o simples peso da mão de Deus, por ele não tiver sido uma pessoa sábio, onde ele adulterou com a mulher do amigo e ainda mandou matar o amigo na batalha, linha de frente. Então é isso. Quando a gente resolve fazer algo que entristece o coração de Deus, a mão de Deus pesa. E eu estou preparado para tudo. Jesus disse, Pedro, eu vou ser preso e vou ser morto. Pedro disse, não, Senhor, eu estou preparado. Jesus disse, não está preparado. Você não está preparado. Digo mais, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás 3 vezes. E assim foi feito.
Muitos dizem que está preparado, mas não está. Na hora da dificuldade, do caos, da pestilência, abandona, vai para o mundão. Eu fui para o mundão? Oxe, fui. Não estou preparado ainda, mas estou me preparando. Estou preparando para ir para a cadeia. Estou preparado para ir para a cadeia. Estou preparado para ir para o cemitério. Estou preparado para ir para onde Deus resolver me mandar. Se o meu ministério tiver que ser findado dentro de uma unidade prisional, que nem diversos profetas do passado tiveram que passar por lá para poder morrer, para o nome de Deus ser glorificado lá dentro, na vida daqueles homens, eu estou preparado para ir. Não tenho medo de cadeia, não. Não tenho. Meu medo é da armação do sistema. O meu medo é de uma simples armação do sistema, como fizeram contra João Batista, o profeta, simplesmente porque ele profetizou contra a mulher de Herodias e Herode, que disse: você não pode estar adulterando, você está casado com a mulher do seu irmão, rapaz. Felipe, isso daí é adultério, você está em erro, está em safadeza. Pelo bom popular, seus dois safados. Você está em safadeza, seus dois adúlteros safados. E a mão de Deus vai pesar sobre você. E aí, segundo a festividade daquela localidade, daquela região, o rei se alegrou com a presença da filha de Herodias e lhe fez um pedido. Pode pedir o que quiseres te será feito, pois tua presença me agradaste. E aquela menina chegou para o rei, não pelo coração dela, mas sim pelo coração inflamado, impuro da mulher dele, Herodias. Colocou na mente da menina: peça a cabeça de João Batista na cadeia. E o rei disse: oxente, como é que eu vou pedir a cabeça do profeta? Ah, mas você não disse que você me dava tudo? Disse: meu Deus, agora eu vou ter que mandar o profeta para a cadeia para perder a cabeça, porque eu não me ouvi sabiamente e pedi para uma alma cebosa do inferno, da mente corrompida, corruptível, pedir o que ela quisesse pedir. Olha para aí, e agora eu tenho que mandar o homem, porque é minha palavra que está em jogo. E assim foi feito. Mandou o profeta ir para a cadeia, teve a cabeça decepada. Primo de Jesus. Jesus permitiu com que o primo dele, João Batista, profeta santo, que não tinha erro, nem mácula, fosse padecer na cadeia, perdesse a cabeça, fosse degolado. Imagina o que Deus não pode permitir com eu e você, meus irmãos. Deus é bom, Deus é justiça, amoroso, compassivo. Mas se estiver diante de um plano de Deus, para o nome dele ser glorificado na nossa vida, a gente vai passar pelo que tiver de passar e pronto, ponto final. João Batista foi santo. Eu não sou santo, eu sou pecador, dos mais irresponsáveis que a terra já viu. Pequei muito, de quilo, mas contudo disse: Senhor, eu prefiro ficar na tua mão. Mas a mão de Deus não é você estar em casa e esperar só os buquês de rosa, não. Pode se preparar com os espinhos. E é os espinhos que eu estou colhendo. A minha plantação, eu nem sei o que foi que eu plantei, sinceramente, no decorrer da minha vida. Eu sei que eu plantei muita coisa ruim e o que eu estou colhendo é espinho, espinho bruto. Cada um mais bruto do que outro, mas sou eu que escolhi, tá debaixo da onipotente mão de Deus. Se fosse pelo inimigo, eu não estava aqui contando história mais não. Já tinha sumido como cadáver, já tinha sumido contra a minha pessoa, comigo, já tinha sumido comigo. E Deus não permitiu, porque eu estou debaixo da onipotente mão de Deus. Porque eu resolvi confiar minha vida ao Senhor, semelhantemente Davi fez. Amém? Deus pesou a mão contra Davi quando ele engravidou Betsebe e Deus matou a criança. Matou. O anjo do Senhor foi e matou a criança. Para depois de um certo tempo ele fazer outro filho naquela mulher do ventre adúltero e nasceu o rei Salomão. Salomão nasceu de uma mulher adúltera. O ventre adúltero. Não foi à toa que o que aconteceu na vida de Salomão. Ele se corrompeu. Salomão se corrompeu grandemente. Deus disse: não se juntar com certas mulheres, porque elas vão te corromper, vai corromper os seus costumes. E ele se corrompeu. Então semelhantemente acontece na nossa vida, principalmente na minha. Fui rebelde, fui do mundo, o cachaceiro, o pingunço, o cracoleiro. Só sabe Deus a caminhada de vida que eu passei. Vim aprender
o que é ser cristão na Bíblia. Não foi aprender a ser cristão porque escutei de um outro cristão, porque muitas das vezes quem me julga, quem me condena, me critica, que me deseja mal, que faz macumba para mim, que quer destruir minha vida, que quer me arrebentar, que tosse, que anda com más conversação, que anda com tudo de ruim, com o meu nome envolvido, é os crentes que não conhece Jesus Cristo, não conhece Jesus, não conhece a palavra de Deus, e aí anda fazendo até macumba, crente macumbeiro. Rapaz, quem já viu isso? Crente macumbeiro, vai se converter, raça de treva de Satanás. Que eu estou convertido, sou pecador, pequei, errei, se errei, foi de com força, mas me arrependi do meus erros, dos meus pecados, e aqui eu estou. Criminoso eu não sou, isso é fato, porque tudo que um dia eu consenti, tudo que um dia eu pratiquei no crime lá atrás, ou pratiquei no crime lá atrás, mas depois de convertido, tudo que eu cometi, se eu cometi algum erro, algum ato infracional, alguma infração que desagradou o coração de Deus, foi consentido pelas próprias trevas, que muitas das vezes as trevas chegam na nossa casa, chegam no nosso lar, chegam no nosso meio como se fosse luz, e de repente corrompe nossas maneiras, nossos costumes, simplesmente para ter o prazer de nos afogar nos pecados futuramente. Mas Deus é mais, Deus é justo, Deus é bondoso. Então é isso, Davi, ele escolhe o castigo de Deus. Davi escolhe o castigo de Deus. Davi escolhe